make my body go, make our bodies high. E aí, meus queridos, tudo beleza com vocês? Bem, dando continuidade ao estudo das funções inorgânicas, nessa aulinha nós vamos falar sobre os sais. Galera, os sais eles são compostos iônicos, tá? Lembra lá, se ele é composto iônico, ele é formado por um cátion e um ânion, positivo, negativo. Tá? O cátion originado de um metal e o ânion originado de um ametal. Então essa vai ser a fórmula aí de um sal. Galera, lembra lá que todo composto iônico em água sofre dissociação. Então os sais sofrem dissociação. Lembra o que é dissociação? Dissociação, separação de íons, é um fenômeno físico. Tá? Galera, então os sais, eles são formados por cátions diferentes de H+, ou H3O+, tá? Íon hidrogênio e o hidroxônio, tá? E ânions diferentes de OH-. Então tu olhou e bateu o bago do olho ali no cátion. Se ele for diferente de H+, ou H3O+, e o ânion diferente de OH-, tá? Então tu pode classificar ele como um sal, beleza? Então olha lá, os sais geralmente eles são obtidos de uma reação de neutralização, tá? Que eu também posso chamá-la de salificação. Então é um método de obtenção, mas existem vários métodos de obtenção dos sais. Tá? Então galera, pessoal, o que é reação de neutralização ou salificação? Toda vez que eu pego um ácido e ponho para reagir com uma base. Tá? Essa reação entre o ácido e base vai produzir sal e água. A produção de água é chamada de neutralização. Toda vez que o H+ do ácido reagir com o hidróxido da base, OH-, e produzir a água, é chamado de neutralização. Então toda vez que o ânion do ácido reagir com o cátion da base para formar o sal, eu tenho chamada reação de salificação. Galera, lembra lá, eu falei para vocês, falamos sobre ácidos, características, eles neutralizam as bases. E as bases neutralizam os ácidos. Falei isso para vocês. Então olha só um exemplo aqui, ó. Que eu tenho HCl, é um ácido de arrênios, tá? E aqui eu tenho KOH, é uma base de arrênios, ácido clorídrico e hidróxido de potássio. Então olha só, o hidrogênio ionizável, tá, do ácido, ele vai interagir com o hidróxido da base para formar quem? A água, olha só, reação de neutralização. O ânion do ácido vai interagir aqui, vai se conectar com o cátion da base para formar quem? O sal. Lembra lá, professor, por que o potássio vem primeiro? Porque quem vem primeiro é o cátion. Olha esse carinha aqui, ó, cátion, depois vem o ânion, tá? Então vai formar aqui o KCl. Já vamos ver como é que vai ficar a nomenclatura dos sais, gente. Então esse processo aqui é chamado de salificação. Bora falar sobre algumas características dos sais. Primeira característica, os sais eles geralmente apresentam um sabor salgado, tá? Claro, professor, é lógico isso, mas existem sais insípidos, beleza? Existem sais que não têm gosto, tá? Então por isso que eu coloquei geralmente. Eles são sólidos cristalinos em condições ambientes, temperatura de 25 graus Celsius e pressão de 1 atm. Possuem altos pontos de fusão e ebulição, tá? Devido a eles serem compostos iônicos. E eles formam soluções eletrolíticas. Lembra lá, porque eles se dissociam em água, então em água eles vão conduzir corrente elétrica. Tranquilo, gente? Então algumas características gerais aí dos sais. Então olha lá, bora falar um pouquinho sobre classificação dos sais. Como é que eu classifico os sais, professor? Eu classifico os sais, de modo geral, em sais simples, sais duplos e sais mistos. Mas nessa aulinha nós vamos falar aí sobre apenas os sais simples, beleza? Os sais simples, eles se subdividem em sais normais, hidrogenossais, que eu também posso chamar de sais ácidos, ou hidroxissais, que eu também posso chamar de sais básicos. Pessoal, bora falar primeiro aqui sobre os sais normais. O que são os sais normais, pessoal? Tá? Galera, os sais normais, eles são originados da reação de neutralização total dos ácidos com bases. Então, toda vez que eu tenho o número de H+, hidrogênios ionizáveis, foi igual ao número de hidróxidos dissociáveis. Quando for igual, galera, eu vou ter aí a formação de um sal normal. Neutralização total. Tá? Geralmente, tá, esses sais normais, eles possuem uma característica. Se eu colocar eles em água, em solução aquosa, eles não formam H+, nem OH-. Então eles não formam.
Tá? Por isso que eles são classificados como sais normais. Então olha só, gente. Aqui eu tenho ó, o hidróxido de magnésio, possui dois hidróxidos, melhor dizendo, dissociáveis. E o H2SO4, o ácido sulfúrico, possui dois hidrogênios. Galera, dois hidrogênios ionizáveis e dois hidróxidos dissociáveis. Dois, ó, tá igual. Então a formação do sal deles vai ser quem? Um sal normal. Olha só, hidróxido com hidrogênio formou a água, neutralização. Então aqui eu vou ter ó, sulfato, que é o ânion, e aqui eu tenho o cátion, que é o magnésio. Vão interagir para formar quem? O sal, sulfato de magnésio. Já já a gente vai ver como é que a gente coloca nome para os sais. Ah, então houve a formação de um sal normal. É só ir aqui, ó, LiOH, hidróxido de lítio. Aqui eu tenho o H3PO2. Esse carinha aqui, apesar de ter 3 hidrogênios, ele é um monoácido, galera. Ele produz só um hidrogênio ionizável. E os outros não são ionizáveis. Falei isso para tirar aula de ácidos, né? Porque eles estão ligados ao elemento central. Então olha lá, aqui é o fósforo. Então galera, esse carinha aqui vai produzir um H+, que vai interagir com o hidróxido para poder formar a água. Pronto. Aí vai ficar 2 hidrogênios. Se eram 3, apenas um se ionizou, ficou 2. Então esses dois íons vão ficar na fórmula do sal. Ó. LiH2PO2. Então daí é uma exceção. Tá, galera? Uma exceção não. Geralmente, na fórmula de um sal normal, dificilmente tu vai ver o hidrogênio bem no meio. Tá? Então aqui são algumas exceções. Ó. Por quê? Porque esse carinha aqui ele é monoácido. Por isso que os dois hidrogênios continuaram na fórmula. Tá? LiH2PO2. Mais água. Beleza pura? Agora bora falar sobre os hidrogenossais, ou também posso chamar de sais ácidos. Os sais ácidos, ou hidrogenossais, eles são originados de uma neutralização parcial do ácido. Ou seja, eu vou ter mais hidrogênio ionizáveis do que hidróxidos dissociáveis, gente. Então, olha só, NaOH tem um hidróxido dissociável, H3PO4. Eu tenho aqui 3 hidrogênios ionizáveis. Então, aqui eu tenho mais hidrogênio ionizáveis do que hidróxido. Tá? Então, galera, desse carinha aqui, apenas um vai se ionizar e 2 vão ficar na fórmula. Olha só aqui, ó. Então vai interligar com esse OH aqui para formar a água, neutralização. Cátion, ânion, para formar quem? O sal. Mas aqui, ó, os 2 hidrogênios aqui, ó. Galera, gente, então houve aí o processo de salificação. Se eu pegar esse carinha aqui e colocar em água, em solução aquosa, ele vai originar 2H+, porque eu tenho 2 hidrogênios ainda ionizáveis. Então vai produzir H+. Então os hidrogenossais ou sais ácidos, em solução aquosa, eles produzem H+, na solução. Ah, professor, olha só bem aqui assim, galera. Hidrogenossais, quer dizer, tu vai observar na fórmula, tá, desse sal a presença do hidrogênio. Aqui foi uma exceção, beleza? Então tu vai geralmente verificar lá a presença do hidrogênio. Hidroxissais. Hidroxi vem de hidroxila ou hidróxido, tá? Então, hidroxissais ou sais básicos, eles são resultados da neutralização parcial da base. Tá? Então, eu vou ter mais hidróxido do que H+. Então, olha lá, essa reação aqui, ó. Eu tenho hidróxido de cálcio, 2 hidróxidos dissociáveis e tenho HBr, tá? Com apenas um hidrogênio ionizável. Então, é um monoácido. Galera, esse carinha vai se ionizar. Aqui dessa base, apenas um hidróxido vai se interligar com esse hidrogênio e o outro vai ficar na fórmula, já que eu tenho 2, ó, ficou na fórmula. Então formou esse sal CaOHBr, mais água. Tá? Então já que eu tenho aqui a presença do grupo hidróxido no meio da fórmula do sal, tá? Se eu colocar esse sal em água, em solução aquosa, eles vão originar hidróxidos dissociáveis. Beleza? Tranquilo, gente. Beleza pura? Então, olha lá. Bora falar um pouquinho sobre solubilidade desses sais em água. Solubilidade dos sais em água. Então, aqui eu tenho os ânions, tenho os solúveis e tenho os insolúveis. Pessoal, quais são aí desses ânions aqui? Cloreto, brometo e iodeto. Quais deles formam sais insolúveis? Galera, a prata, o mercúrio e o chumbo. Tá? Eles são insolúveis. Toda vez que eu tiver cloreto de prata, cloreto de mercúrio
cloreto de chumbo, ou iodeto de prata, iodeto de chumbo, iodeto de mercúrio, ou brometo, tá? Eles vão formar aí sais insolúveis. E os demais que não estão aqui, eles são solúveis. Os demais são solúveis. Agora, se eu tiver sulfito, essa e outras vezes, olha o nome aqui no lado, aqui, ó, a legenda. Se eu tiver sulfito, se eu tiver carbonato e se eu tiver fosfato, quais são os solúveis, pessoal? Da família 1A, os metais alcalinos, tá? E o NH4+, o amônio. Eles estiverem conectados a esse ânion formando sais, eles vão ser solúveis. Eu consigo solubilizá-los em água. Pessoal, e os insolúveis? Todos os demais que não estão aqui. Beleza? Sulfato. Quais são os insolúveis, pessoal? Sulfato de prata, sulfato de cálcio, sulfato de bário, sulfato de estrôncio, sulfato de chumbo são insolúveis. E os solúveis, pessoal? Todos os demais que não estão listados ali. Sulfeto solúvel da família 1A, metais alcalinos, da família 2A, alcalino terrosos e NH4+, amônio. Todos os demais que não estão aqui são insolúveis. Nitrato e nitrito, todos, galera, são solúveis. Todos são solúveis. Não tem nenhuma exceção aqui de insolúvel. Acetato, CH3COO-. Tá? Os acetatos, eu tenho insolúveis o acetato de prata. Tá? Todos os demais eles são solúveis. Cloratos e percloratos. Galera, os cloratos e percloratos de prata, eles são insolúveis. Todos os demais são solúveis. Tranquilo sobre a solubilidade, gente? Beleza pura? Bora falar um pouquinho sobre nomenclatura. Tá? Como é que eu dou nome para um sal, professor? Se esse sal ele for classificado como um sal normal, um sal simples. Tá? Primeiro vem o nome do ânion, depois o nome do cátion. Olha só, NaCl, como é que eu coloco o nome para esse sal aqui? Então, primeiro vem o nome do ânion, ó. Então vai ficar, o nome do ânion aqui é cloreto. Então vai ficar assim, ó, cloreto de, nome do cátion. Esse carinha aqui, ó, é o sódio, cloreto de sódio. Beleza? Nome desse ânion aqui, olha lá na legenda, sulfato. Então vai ficar assim, ó, sulfato de, nome do cátion, cálcio. Sulfato de cálcio. Esse carinha aqui, pessoal, olha lá na legenda. Nitrato. Então vai ficar assim, ó. Nitrato de, nome do cátion, prata. Nitrato de prata. Beleza. Desse carinha aqui, não está ali na legenda, o nome desse ânion aqui, CLO, é hipoclorito. Então vai ficar assim, ó, hipoclorito de, esse cara é o sódio, hipoclorito de sódio, presente lá na água sanitária, usado lá como antibactericida, né, antigermicida. Galera, tranquilo o nome lá, a nomenclatura dos sais. Agora, como é que eu dou nome, professor, para um hidrogeno sal? Olha como é fácil, gente. Eu sempre começo com o nome hidrogeno. Hidrogeno, caracterizando que ele é um hidrogeno sal, ou um sal ácido. Tá? Eu tenho dois hidrogênios, então vai ficar assim, ó. Tracinho, hidrogeno. Dihidrogeno, nome do ânion, fosfato. Dihidrogeno, fosfato de, nome do cátion, potássio. Beleza. Então olha como ficou o nome dele bonitinho. Dihidrogeno, fosfato de potássio. Como é que vai ficar o nome desse cara aqui, professor? Galera, sempre eu começo com o termo hidroxi. Por causa do termo aqui, olha, por causa do hidróxido do meio, tá? Então como é que vai ficar? Se eu tenho um hidróxido, então vai ficar assim, ó, mono, tracinho, hidroxi. Nome do ânion, brometo. Brometo de, nome do cátion, cálcio. Pronto. Monohidroxibrometo de cálcio. Beleza pura, galera? Se eu tivesse dois, pessoas, ia ser dihidroxibrometo de cálcio. Se fosse um cloro aqui, seria monohidroxicloreto de cálcio. Se eu tivesse, pessoal, três, seria trihidroxicloreto ou brometo, tá?
de cálcio. Se tivesse um cloro aqui, de cálcio. Beleza, galera? Tranquilo a aula. Espero que vocês tenham compreendido, gostado da aula. Fiquem com Deus. Um beijão no coração de vocês. E até a próxima. Nós vamos falar sobre sais e fechar as funções inorgânicas. Até mais, gente.